Programa Diálogo com Edmo Bernardes. Apoio Unimed. Cuidar de você. Esse é o plano. Muscake. Venha reconhecer. Unidade Itatiaia. Valorap. Auditoria. Contabilidade. Consultoria tributária e financeira. Estamos iniciando mais um diálogo. Eu estou aqui com a minha querida Érica Amêndola, recebendo o promotor de justiça Marcos Túlio Alves Nicolino. Doutor, muito obrigado por aceitar o convite. Obrigado a vocês pelo convite, estamos à disposição. E aceitar essa nossa proposta indecorosa. Acha, é um prazer. De falar da sua atividade profissional. Entender um pouquinho, né? É um prazer, é uma atividade pública e a gente tem que falar. Mas é meio indecorosa, né? Mas tudo bem, mas a gente vai lá. Bom, a nossa proposta, isso que a gente está falando, deixa eu falar ali para a câmera aberta, é que o promotor falasse um pouco, avaliasse um pouco a atividade do Ministério Público, né, Érica? Sim. Hoje, fartamente debatida, discutida, não separando o Ministério Público Estadual do Ministério Público Federal, analisando o que veio na Constituição de 88. Doutor, a gente estava debatendo um papo, eu mandei para a Érica também, antes da Constituição de 88, ou seja, nós vivíamos uma ditadura, e naturalmente que numa ditadura tem pouco espaço para o Ministério Público, né? A própria magistratura, né, em si. Sim. Quer dizer, o senhor estava na faculdade, pelo que me falou. Sim. Como é que era aquele convívio naquele momento? Olha, na faculdade, nós, no tempo que eu fiz a faculdade, nós tivemos um tempo muito profícuo, porque eu entrei na faculdade, tinha acabado o regime militar, entre aspas. Estava na transição. Isso, o presidente Tancredo havia falecido, assumiu Sarney. Depois nós tivemos a Constituinte em 88 e em 89 nós votamos para presidente, quer dizer, foi a primeira vez que eu votei para presidente, porque sou de uma geração que nunca havia votado para presidente. Então, os debates, a situação era bastante efervescente e as demandas nossas eram diferentes da de hoje, né? Nós queríamos simplesmente votar para presidente e ter abertura para poder falar o que nós pensávamos. Nós, por exemplo, não tínhamos um diretório acadêmico que era reconhecido pela própria faculdade na época, você vê a dificuldade de ter essa representatividade. Então, nós queríamos representatividade, nós queríamos falar. E naquela época, inclusive, já não existia mais aqueles movimentos de rua, dos centros acadêmicos, dos grêmios, etc. Tinha perdido a força. Já tinha, né? já estava na transição. Pós-68, pós-69, acabou. Acabou. Nós já tinha exercido o papel, sim, né? O regime havia endurecido muito em determinado momento e sufocou realmente aqueles movimentos estudantis. Nós, coincidentemente, em 85 é que começou a ressurgir o EE, que era a União Estadual dos Estudantes, enfim. Então, todo esse movimento foi ressurgindo com a abertura que foi dada pelo regime, né? E isso depois foi se efetivando, até com as diretas já, enfim. Eu li... desculpa, pode falar. Não, eu queria que o senhor dissesse, assim, nos relatasse o papel do Ministério Público nessa transição, né? Eu posso somar o que a Érica está falando? Claro. Eu disse que conversei com o Antônio Carlos Augusto Gama, Sim. E que foi nosso promotor aqui em Ribeirão Preto. Aliás, foi um dos mais jovens promotores do Brasil, né, que entrou na categoria. E ele me disse que ele foi um dos que trabalharam no lobby, junto ao Congresso Nacional, para a Constituição de 88, de fato, colocar o promotor com um determinado poder que ele merecia dentro de uma democracia. Desculpa. O que aconteceu? A Constituição de 88 é a Constituição cidadã. Nós tínhamos uma série de demandas represadas pela sociedade. A sociedade queria democracia, a sociedade queria participação, a sociedade queria alguém que a defendesse. E o Ministério Público teve esse papel fundamental na Constituição de 88, teve enormemente alargadas as suas funções, as suas atribuições, e a própria sociedade depois foi
pedindo ao Ministério Público que realmente exercesse o seu papel na área da infância, na área do meio ambiente, consumidor. E o Ministério Público aceitou. E do idoso também, do idoso, né? Enfim, de todo consumidor. E o Ministério Público efetivamente aceitou esse desafio e foi desempenhando o seu papel e cumprindo aí com as demandas, cumprindo com o que a sociedade esperava do Ministério Público como instituição. E por isso esse crescimento vertiginoso, por isso esse crescimento pós-88 e que nós hoje estamos ainda crescendo, nós precisamos ainda melhorar muito. Pode falar. Vai lá, agora eu te passo a bola. Eu ia falar, além da especialização, né, porque nós estamos falando, em primeiro lugar, eu acho importante destacar o seguinte, basicamente o Ministério Público era uma coisa do governo. Sim. Oficial, né? Era a voz oficial do carimbado. Estado, né? Sim, oficial mas o Ministério Público, sem a legislação também que se sucedeu após 88, não teria como fazer muita coisa. Nós tivemos o Código do Consumidor em 90, o Estatuto da Criança e do Adolescente, a Lei de Improbidade de 92, que é fundamental para o Ministério Público exercer o seu papel. Então, além dos direitos trabalhistas. Sim, além do alargamento das atribuições, o Ministério Público contou com uma legislação que lhe deu suporte. O Ministério Público hoje é foco, né, na imprensa, quer dizer, tem presença, marca presença em várias instâncias aqui, em várias discussões, e fala-se um pouco de um exagero, às vezes, em determinado momento, na atuação do Ministério Público, né? Como é que o senhor vê isso? Hoje nós trabalhamos muito com a questão do marketing, a mídia, marca uma presença, as redes sociais, né? E o Ministério Público, de alguma maneira, acaba sendo foco também dessas críticas. Como todos nós, né? Sim, claro. Não só o Ministério Público, a magistratura também, mas por quê? Sim, a magistratura então nem se fala. Nossa, por quê? O Supremo Tribunal Federal na mira do gol. Nós estamos vivendo um período difícil, porque o Legislativo e o Executivo não conseguem atender às demandas da sociedade. O Legislativo e o Executivo hoje estão, vamos dizer, em baixa com a população, com a sociedade. O que acontece? Todas essas demandas vão para o Judiciário e vão para o Ministério Público. A nossa sorte é que essas instituições estão dando conta de levar essas demandas adiante, passar o Brasil a limpo, tratar da questão da corrupção, dar um tratamento diferenciado nas questões ambientais, nas questões aí mais importantes. Ministério Público. O Judiciário também. Veja o Judiciário, bem, ok. Veja bem, bem, não o Executivo, o Legislativo, não. Veja bem aí a integração de Ministério Público. Não briga comigo, não, promotor. Por favor, né? Veja só a integração do Ministério Público, a Polícia Federal e o Judiciário na questão da Lava Jato. Quantos resultados nós colhemos? O Brasil é outro depois da Lava Jato. É o ideal? Não é o ideal. Nós estamos num processo de crescimento. A nossa democracia é nova. As instituições são novas. O Ministério Público, novas. O Ministério Público é de 88, como essa instituição. Não deu tempo nem de fazer história. Não. Então nós não podemos dizer, olha, cada fato que acontece, olha, houve um exagero aqui, houve um exagero ali. Claro que às vezes há exagero em qualquer atividade. Existe a corregedoria, existem os órgãos capazes de dar aí suporte para esses exageros e coibir e responsabilizar aqueles que exageram. Nós não podemos dizer que os exageros tornam essas instituições incapazes de... Mas muitas vezes corporativista, né, promotor? Não. Hoje, eu acho que hoje o tratamento que se dá aos erros que os integrantes dessas carreiras cometem é um tratamento rigorosíssimo. Pelo menos eu falo em nível de Ministério Público. Agora, há alguma coisa que precisa ser corrigida? Precisa. Por exemplo, essa questão da aposentadoria compulsória que existe ainda para os juízes. Eu acho isso um absurdo. Isso tem que cair. Como é que é um prêmio você aposentar uma pessoa compulsoriamente que cometeu uma transgressão? Eu acho que isso tem que acabar. Sim. Tem que acabar. O sujeito que comete uma transgressão em nível aí que impeça ele de desenvolver a sua atividade, ele tem que ser... Mas não é a aposentadoria compulsória, ela não é obrigatória. Ela pode ser determinada pela corregedoria ou não. Não, mas em muitos casos... Essa aposentadoria compulsória aparece como a resolução do problema. Quer dizer, nós vamos então tirar a pessoa do foco, colocando ela na inatividade e recebendo dos cofres públicos. Isso é um absurdo. Quer dizer, se a pessoa... Vazios públicos. Se a pessoa cometeu uma transgressão
em nível que a impeça de desenvolver a sua atividade, ela não pode receber do Estado. Claro. Uma coisa importante também é o equipamento, né? Eu não gosto muito de falar a palavra aparelhamento, porque pode dar uma conotação muito ruim. Mas houve um ajuste, uma adaptação, talvez um conhecimento da nova atividade do Ministério Público pós-88, quer dizer, nós fomos nos acostumando com aquilo em primeiro lugar, os promotores foram desenvolvendo as suas atividades com um novo formato, com novas prerrogativas, e também houve um equipamento para que vocês trabalhassem. Quer dizer, não só o conhecimento acadêmico... A nossa estrutura é bem melhor hoje. Isso, é isso que eu queria que você falasse. A nossa estrutura é bem melhor hoje. Eu entrei no Ministério Público, eu usava o telefone do fórum, eu usava uma... Que não dava linha? Usava o telefone do fórum, eu não tinha funcionário, eu mesmo batia ofício e eu mesmo mandava entregar. Na máquina de escrever, porque não tinha computador. Hoje não, hoje nós temos, não é a ideal, não é. Nós temos uma estrutura hoje muito melhor, nós temos um corpo de analistas jurídicos que assessora o promotor, nós temos oficiais de promotoria, nós temos viaturas, nós temos um corpo de peritos. Então, o Ministério Público hoje é outro. Precisa evoluir? Precisa. Mas é totalmente diferente do meu tempo quando entrei. Hoje, para dar conta dessas demandas, é necessário realmente uma estrutura muito melhor. Em Ribeirão Preto, hoje, como é que está a estrutura do Ministério Público? Nós somos aqui 22 promotores titulares, mais 2 auxiliares, fora o pessoal do GAECO, do GAEMA, que nós não contamos como são promotores regionais, que não são promotores de Ribeirão Preto, mas integram um grupo regional. Né? Isso. O estado de São Paulo, no geral, né, a pergunta da Érica, deixa eu expandir um pouquinho. O estado de São Paulo é de ponta, né? Sim. Nesse quesito. Sim. Mas eu tenho observado que o Brasil inteiro, o Ministério Público tem evoluído. Mato Grosso do Sul tem uma estrutura sensacional, Goiás também está muito bem estruturado. Então, o Brasil inteiro, o Ministério Público está sendo estruturado por conta exatamente dessa demanda crescente. O Ministério Público a todo momento é acionado. Em quaisquer casos, qualquer problema que aconteça, que seja de interesse da sociedade, o Ministério Público está presente. A sociedade civil recorre ao Ministério Público, vai até lá, leva a denúncia, o Ministério acata. E era mudo, né? A gente apanhava e apanhava. Mas é a instituição fundamental. Olha, um exemplo muito simples, né? Essa semana, na Praça das Bandeiras, houve uma troca de balaústres que são tombados pelo patrimônio. O pessoal já se organizou, porque não foi uma troca legítima em função dos balaústres, uma coisa simples. Quer dizer, simples para quem não trabalha com questão patrimonial, né? O pessoal já foi para o Ministério Público, já fez a denúncia, a Prefeitura já vai ter que trocar os balaústres, né? Quer dizer, é uma atuação ali, tudo hoje pronta, na vida do cidadão de prontidão. Tem relação com o Ministério Público. Se aumenta o preço da gasolina no posto, já se vai no Ministério Público. Está tendo cartelização, você vai no MP. Falta remédio? Falta remédio, MP. Falta creche, MP. Falta escola, cai telhado da escola. Cai telhado da MP. Então tudo hoje... Morre criança eletrocutada na escola. Exatamente aquilo que eu volto a falar para você. Porque o Executivo hoje não dá conta, quer dizer, o ideal seria que não faltasse creche, que não faltasse remédio, que não faltassem médicos. Como o Estado não dá conta de atender a sua demanda, o Ministério Público é acionado para acionar o Estado. Eu vou chamar o nosso intervalo, daqui a pouquinho estamos de volta. Até já. Unimed Ribeirão, o plano que abre as portas do hospital mais inovador da região, de um dos centros cirúrgicos mais seguros do país, do Centro de Cardiologia e Neurologia com tecnologia de ponta, que abre as portas de uma UTI com equipe altamente qualificada, de um avançado centro de diagnóstico, que abre as portas para uma equipe multidisciplinar, além de uma moderna hotelaria. Unimed Ribeirão, de portas abertas para você e para a saúde da sua família. Hoje eu quero aquela brusqueta de pepperoni. Eu não vejo a hora de provar o confit de pato. Ou será que peço o risoto de carne seca, hein? E eu mereço brownie de sobremesa. Eu vou pedir a torta de chocolate com geleia de damasco. Nossa, a gente nem chegou e já tá pensando na sobremesa. O Mousse Cake da Itatiaia agora é My Mousse Cake. O mousse cake que você sempre amou, com tudo que você sempre pediu. 1924. O desafio está no ar. Rádio Clube. Liderança total. Voltamos a apresentar
Apoio Unimed, Muscake, Valor Up. Estamos de volta com o segundo bloco do ano, promotor. Nós saímos do primeiro bloco falando aí do executivo não dá conta. Sem dúvida nenhuma, o executivo é diferente de uma empresa privada. Eu acho que o executivo sempre está correndo atrás do problema. Sim. A empresa privada está na frente do problema. Sim. O executivo está correndo atrás e não dá conta. Não tem estrutura mais para isso, né? Muito e embora, nem recurso. E eu sou contra, não é ser contra, mas não consigo imaginar um governo federal andar com a reforma da Previdência sem andar com a reforma administrativa. Eu não consigo, isso na minha cabeça, ninguém fala nada, ninguém contesta, né? Nas redes sociais ninguém fala. Eu não consigo entender uma telefonista ganhando 15, 20 pau em Brasília, eu não consigo entender um office boy ganhando 15, 20 pau em Brasília e aqui ganhando 900, R$1.000 ou em qualquer lugar. Muita disparidade, né? A coisa por aí. Se essa reforma administrativa... Não só a disparidade de salário, mas também uma necessidade. Às vezes não tem necessidade daquela pessoa naquela função. Quer dizer, se contrata 300, 400 pessoas para um lugar que seria gerenciado com 30, com 40. Para atender a própria demandas, estrutura do Supremo Tribunal, para atender demandas, para atender demandas políticas, né? Bom, indicação de cargos. É o que o senhor está falando, quer dizer, de certa forma nós precisávamos de mais assessores, nós precisávamos de mais equipe, mais aparelhos, mais uma série de coisas, não dá para contratar. Não. O Estado não tem e vai na unha. E os recursos cada vez mais escassos. Vai meio que na unha, né? Você queria falar alguma coisa da Sevandija? Queria sim, eu queria que o promotor nos clareasse um pouquinho, né, em relação ao prosseguimento desse processo, as garantias, né, de que essas denúncias todas, as delações vão efetivamente funcionar. Deixar claro que não é responsabilidade do Dr. Nicolino, Romanelli, Frederico. Eu vou falar de maneira geral. Pelo Ministério Eu Público. acho que o trabalho foi fantástico, o trabalho foi espetacular, feito pelo Ministério Público aqui local, através do GAECO e através da Polícia Federal. O que acontece? O que acontece é que a nossa legislação ela é muito, assim, densa, substanciosa em recursos, em possibilidades, e os advogados usam disso. Às vezes as pessoas ficam perguntando, mas foi em 2016 e até hoje nós não tivemos uma sentença de mérito. Já tivemos aí a questão dos honorários, quer dizer, já houve condenação. O próprio prefeito. Sim, exatamente. Agora, com relação aos vereadores, a Sevandija, eu acho que deve estar se finalizando aí a questão da instrução, me parece até que já foi finalizada, e logo vem a sentença. Mas depois da sentença, todos nós sabemos que ainda há recursos. Exato. Nós podemos chegar no TJ, no STJ, no STF. Com certeza. Infelizmente, isso não é um problema do Ministério Público, isso não é aí um problema do Judiciário, é a própria legislação que favorece. E eu acho que... Mas é broxante, doutor? Olha, desculpa falar desse jeito. Vocês que trabalham que nem uns loucos. Barulho total, investiga que nem um louco. Mas não é meio broxante. Na minha função não é. Sabe por quê? Eu sou extremamente realizado naquilo que eu faço. Por quê? Cumpre o papel. Porque eu falo para o cidadão. O meu juiz é o cidadão. E geralmente ele entende o recado que eu estou dando e acaba por condenar aqueles que cometeram crimes graves. Na questão do júri. Então, quem é o juiz ali é o cidadão. Então, o cidadão já traz toda aquela indignação com a morosidade, com a impunidade, e a gente consegue aí um resultado satisfatório para a sociedade. E ainda nós temos aí também uma questão que os tribunais superiores já estão entendendo que a decisão do júri equivale a uma decisão colegiada de segundo grau. Ou seja, se mesmo que o réu... Primeira instância? Por quê? Porque o tribunal não pode mudar o mérito da decisão. Mesmo na primeira instância? Na primeira instância não se pode mudar o mérito, a não ser que seja uma decisão arbitrária totalmente contrária à prova dos autos. Mas se você desconstitui uma prova, se você desconstitui alguma coisa, você não muda o mérito? Não, veja bem, eu estou dizendo... Desculpa a minha... Eu estou dizendo em regra geral. Vamos supor que num caso aí o sujeito matou o outro e tem lá duas testemunhas que viram, nós temos um laudo de exame necroscópico, tudo certinho, o tribunal do júri condena. Provas concretas. Tá. Agora, dificilmente essa decisão vai ser mudada. O tribunal não pode dizer que não, aquela testemunha falou isso ou falou aquilo. Não, se o júri pegou uma vertente que tenha no processo e usou aquela vertente para condenar, é a soberania do júri. Então, o que acontece hoje no entendimento já atual?
A decisão do júri equivale a uma decisão de segundo grau. Então, mesmo que o réu esteja solto, o juiz já pode mandar prender já depois da decisão do júri. Entendi. Então, isso para o promotor do júri, para a sociedade é fantástico. Pô, é uma realização. É muito rápido. Agora vamos falar um pouquinho de exagero, porque daqui a pouco acaba o programa e a gente acaba não falando nada. A gente comentou sobre aquela questão do Ministério Público Federal do Paraná querer criar aquela famosa conta corrente para administrar a recuperação dos dinheiros da Lava Jato. O que foi prontamente criticado por Deus e o mundo. Ali a gente pode dizer que houve exagero, né, promotor? Quer dizer, não é competência do Ministério Público. Eu gostaria de ouvir a sua opinião. É uma extrapolação. Para mim não houve exagero. O que acontece? Esse acordo foi feito nos Estados Unidos. E o Ministério Público americano é que determinou que uma parte daquele... Essa exigência de uma abertura de uma conta, não tem uma coisa que uma assim? parte, inclusive aquele dinheiro já está depositado aqui no Brasil. Em juízo ainda, Em juízo. né? Parece que me está sobre... Tanto é que o Edson Fachin parece que está... Não, e o ministro da Educação já está contando com esse dinheiro Todo mundo para... quer, o Rio de Janeiro quer, a saúde o Rio de Janeiro quer, porque a Petrobras é no Rio, enfim, uma coisa... Agora, eu acho que a ideia é boa. A ideia é boa, quer dizer, pagou-se uma multa lá e essa multa, uma parte teria que ser revertida aqui para o Brasil. O Ministério Público lá, a questão é de competência. A Raquel Dodge, que é a Procuradora da República, ficou aí... vamos dizer, magoada, porque os procuradores fizeram isso aí, a revelia dela, teriam que ter consultado ela como chefe do Ministério Público. Antes de fazer essa proposta. proposta. Exatamente. Mas mexer com vaidades também, exatamente, né? Mas a ideia é ótima. E o PDF? O PDF do Delanhol? O famoso PDF do Delanhol. O que você me fala? Eu queria perguntar sobre isso. O PowerPoint. O PowerPoint, se é PDF ou PowerPoint agora, sei lá, que programa que ele usou. Exagero, alguma coisa nesse sentido, pode ser, mas isso não desnatura Não, de maneira nenhuma. A essência da investigação, quer dizer, esses acidentes, vamos dizer assim, eles têm que ser corrigidos ao longo do tempo. Agora, eu acho que um pouco de sobriedade, um pouco de discrição. O que acontece? O Ministério Público é o foco hoje, né? Conforme falamos e nem todo no próximo mundo, Edmo, lida com as hoje questões da mesma maneira, nem todo mundo. É protagonista de qualquer notícia hoje, né? Você vai para a rede social, você clica lá, você dá a sua opinião e sua opinião está dada, quer dizer, você não deixa de protagonizar uma informação, fala, fui contra o PowerPoint do Delanhol, aí pega na rede social e a coisa vai, né? E o que o doutor está falando é um perigo isso. Não, o doutor deixou uma coisa muito clara e é muito importante a gente destacar aqui, não pode passar assim, não. A gente não está criticando o Ministério Público, nem o PDF, PowerPoint, absolutamente. A gente está dizendo, e nem desmerece a atividade da função, etc. Só estamos dizendo que todo mundo se vê no direito de discutir isso. Deu uma escorregada ali, deu uma subida no tamanco, e, enfim, uma série de coisas. Só que aí o que acontece? Coloca em xeque se há exagero ou não do Ministério Público, enquanto tem um monte de político lá no Congresso Nacional de olho em vocês, querendo minar vocês, querendo botar... É perigoso, né, Ed? É perigoso. Vocês vivem numa linha tênue, que se bobear, o cara decreta uma lei lá que acaba com tudo. A sociedade é que não pode deixar. Então... eu não acredito que a sociedade permita mais isso. Não permite. Eu acho que a sociedade está muito organizada. Em 2013 queriam tirar o poder de investigação do Ministério Público. Foi a sociedade que barrou. Claro. Inclusive, a população deu um isso. abraço no prédio do Ministério Público em São Paulo. Sim. Agora, essa disputa, né, entre o Ministério Público e a Justiça em relação a quem é que podia trabalhar com a colaboração privilegiada. Premiada, né? Privilegiado, olha eu. Premiada, desculpa. Houve também algum escorregão, o senhor achou que não, porque a Polícia Federal, né? Que aí acabou os dois podendo usar o instrumento, né? Colaboração. Inclusive, naquela época, estava desenhando a colaboração premiada do ex-ministro Palocci, e que não andava, quando caiu para o outro, a coisa andou em definitivo. Foi uma saia meio justa ali? Entre a Polícia Federal e o Ministério Público? Claro que se você começa a ser muito protagonista, você começa a participar demais de uma atividade, há a questão aí da vaidade. E isso aí, com certeza, naquele momento,
foi aí uma saída por esse lado da vaidade, só que eu acho que sempre o interesse público deve prevalecer. Se tiver que acontecer da Polícia Federal, o Ministério Público tem que estar presente também, quando a delação é feita pela Polícia Federal. Eu acho que o órgão aí incumbido de fazer isso, e não estou sendo corporativista, deve ser o Ministério Público, porque o Ministério Público é o destinatário da prova, o Ministério Público é que vai oferecer denúncia ou não, o Ministério Público é que vai avaliar aquela situação de maneira geral. A polícia acaba investigar. E depois oferece para o Ministério Público. Exatamente. Claro. Nós estamos chegando no final do programa. Mas já? Pois é, o papo tá bom, né? Eu não posso deixar de falar com relação a algumas coisas que a gente observa também, não estou falando de Ribeirão Preto, não. Falando em algumas cidades do Brasil, atitudes de promotores querendo ser mais que o prefeito, querendo ser mais que câmaras municipais, querendo legislar em Câmara Municipal. Também são exageros que podem acontecer, estão acontecendo, e, de certa forma, a própria justiça reconduz isso para o caminho, né? A gente observa isso. Sim. Eu acho que isso faz parte um pouco da impetuosidade de membros do Ministério Público que às vezes estão começando, às vezes não tem ainda aquela... É uma honra ser promotor, né? Vamos combinar. Não tem aquela visão ainda, assim, uma bagagem maior. Porque, claro, eu acho que nós temos que respeitar aí as instituições, né? E as atribuições de cada um. O prefeito tem o poder discricionário, ele tem a caneta, é dever dele, é poder dele gerir uma cidade. Agora, não dá, eu acho, na minha opinião, toda hora ficar dizendo o que ele tem que fazer. Certo? Isso aí é questão, isso aí é do Executivo. Agora, o Ministério Público tem que entrar quando aquilo que ele tem que fazer não é feito. É a incapacidade. Exatamente. Né? Não é feito ou não é bem feito. Quando o Legislativo ou o Executivo atestam a sua incapacidade, seja numa medicação, na educação, ou na saúde, sei lá o quê, entra o Ministério Público. Claro. Agora, se vai asfaltar a rua do bairro tal ou do outro bairro, isso é uma questão... Aí já não dá para mandar asfaltar a rua tal. Não dá, porque aí é uma questão de Dá tempo? Conveniência. Doutor, a garantia da continuidade da Lava Jato, como é que o Ministério Público vê eu acho que a Lava Jato ela não vai acabar. Está assegurada? Eu acho que está assegurada pela própria sociedade. A sociedade não tolera mais a corrupção, a sociedade não tolera mais políticos com aquele viés antigo de pensar no próprio interesse e não pensar no interesse público. Muito embora a gente ainda veja que são... Mais tentam, doutor. Não, mais tentam. Sim. As pessoas, a sociedade ainda tem uma dificuldade pelo próprio sistema de colocar lá as pessoas que sejam... Mas eles lá tentam acabar. Mas o jeito velho de fazer a política, ele não vai acabar tão cedo. O que pode acabar é a corrupção. Com esse sistema, você não consegue acabar. E é lá no Congresso Nacional que muda isso. Exatamente. Não adianta ir no Supremo, não adianta ir na Procuradoria-Geral. Enquanto o presidente estiver com o pires na mão, dependendo do Congresso, isso vai acontecer. Gente, muito obrigado. Chegamos ao final. Eu que agradeço. Estão gritando ali, doutor. Obrigado. Eu que agradeço. O papo, quando é bom, passa e a gente nem vê. Eu estou sempre à disposição. A gente volta nisso aí uma hora. Se Deus quiser. Viu? Obrigado. Semana que vem estamos de volta. Até lá. Programa Diálogo com Edmo Bernardes. Apoio Unimed. Cuidar de você. Esse é o plano. Muscake. Venha reconhecer. Unidade Itatiaia. Valorap. Auditoria, contabilidade, consultoria tributária e financeira.